Olá pessoal, sou a professora Sandra Celino e estou aqui com vocês no canal fazendo, desde o início de setembro, revisões sobre o gênero redação do Enem. Hoje nós falaremos sobre a tipologia dissertativa argumentativa, que é a tipologia que vocês serão cobrados lá na redação. E também vou falar então, da estrutura típica dessa tipologia e das características predominantes, características linguísticas predominantes desse tipo de texto que levarão vocês a alcançar uma boa nota ou não, de acordo com a utilização dessas características. A estrutura típica de um texto dissertativo, que todos vocês aprendem no ensino médio, é que a dissertação precisa ter uma ideia a ser defendida, que nós chamamos de tese, precisa ter uma tese, precisa ter argumentos e conclusão. Então, embora muitos alunos fiquem na dúvida como identificar uma tese, ou como fazer uma tese, tese é o seu ponto de vista, a sua ideia principal, aquela frase que alguns livros chamam de tópico frasal, é aquela ideia que você deseja provar para o seu corretor de que está correta, de que faz sentido ou não. Então, você é a favor ou você é contra? Você acha que a violência no trânsito deve ser trabalhada de que maneira? O que você pensa sobre isso? Racismo, qual a sua ideia sobre isso? Então, o racismo é algo inaceitável devido a quê? Por quê? Então, na sua introdução, você apresenta então o que você deseja provar para o seu corretor. E a argumentação nada mais é o quê? De você utilizar dados, fatos, fontes aí históricas. Você pode citar nessa argumentação, eu já trabalhei aqui um vídeo com vocês, como melhorar esse índice de autoria da sua redação. É você fazer citações, você utilizar referências a livros, tá? Então, isso aí contribui para que você movimente esse seu conhecimento de forma que a sua tese seja comprovada. E lá na conclusão, o que você vai fazer? Vai retomar essa ideia principal, porque nós dizemos que a redação do Enem é aquele tipo de texto que é cíclico, tá? Então, o início dele tem de estar coerente com o final. Então, você precisa retomar essa tese na sua conclusão para mostrar para o seu corretor que o seu raciocínio, a forma como você desenvolveu a sua redação está coerente, seu raciocínio foi correto, os argumentos apresentados corroboraram, contribuíram para que a sua tese fosse confirmada, certo? E a estrutura dessa redação, nós sempre falamos para os alunos que ela tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nada mais é de que na introdução você colocar a sua tese, no desenvolvimento você usar os seus argumentos e na conclusão é você fazer essa retomada e uma proposta de intervenção, que é o que diferencia o gênero redação do Enem de outros gêneros dissertativos. Então, lá você tem obrigação de apresentar a solução para um problema social, que sempre a gente sabe que são temas assim sociais, que forem ali apresentados a vocês. O texto dissertativo argumentativo, quando diz respeito à questão linguística, eu vou trabalhar também no próximo vídeo nosso, vai ser próximo eu vou analisar um texto com vocês. Depois disso eu vou falar sobre as competências, quais as competências que serão avaliadas ali na sua produção. E a estrutura linguística, as características linguísticas, elas valem muito ponto na sua produção textual. Você precisa ficar atento a isso, porque você tem duas competências para analisar. Então, nós temos a competência 1 e a competência 4, que entram aí os aspectos referentes, relacionados à estrutura, à característica linguística. Então, atenção! Quando eu falo para vocês aqui de estrutura frasal, está relacionada ao tipo de frase que você usa. Quando você aprende lá em gramática a oração subordinada adverbial, oração adjetiva, e muitos de vocês questionam e às vezes nem fazem as atividades porque não entendem ou deixam de lado, acham que não vai fazer diferença na vida de vocês. Pois é, na hora da redação, essas frases fazem muita diferença. Por quê? A prevalência na sua estrutura do texto dissertativo é de período composto por subordinação.
Você usa coordenação? Claro que usa, porque você usa o mais, o porém, o porquê, mas o que prevalece é a subordinação. Então, precisa revisar se você ainda tem dificuldades nessa parte da gramática. Quando falamos de formas verbais, prevalece verbos no presente, porque o passado é para narração. Então, o dissertativo não tem nada a ver com narrativa. Então, você vai usar verbos no presente ou verbos no futuro. Quando você escreve no Brasil, o Brasil apresenta um problema. Então, apresenta está no presente. Faz-se necessário. Então, esse verbo está no presente. Então, a prevalência é de verbos no presente. Prevalência, porque você pode falar de um fato, ocorreu no ano tal, aconteceu. Isso somente num argumento, numa questão ali de contexto histórico, mas você precisa ficar atento nos demais parágrafos. Quanto à pessoalidade, vocês já estão carecas de saber que a pessoalidade diz respeito a utilizar eu, nós, ou como que você vai fazer? Então, na redação do Enem, eu está descartado. Você não usa a subjetividade, sempre em pessoal, usando os verbos sempre na terceira pessoa. Espera, se apresenta, ocorre, né? Falaram, disseram, por aí vai. Variedade linguística. É a forma padrão que está lá na competência 1. Você precisa utilizar a escrita correta, a pontuação correta, a parte gramatical aí correta, de acordo com o padrão culto da língua. Nada de informalidade, nada de gírias, tá? E o tipo de linguagem é a linguagem denotativa. O que vem a ser isso? É aquela linguagem objetiva. Nada de ficar usando metáforas, figuras de linguagens, nada de aliteração, não, nada disso. Texto da redação do Enem é um texto objetivo. Você precisa ficar atento a essas características aí predominantes do gênero, certo? Então, eu aguardo vocês para a nossa próxima aula e lá eu estarei analisando um texto produzido por um aluno. Ele me liberou, né, deu aí o aval para que eu pudesse trazer esse texto aqui para vocês e eu vou mostrar essas características predominantes lá no texto desse aluno. Então, aguardo você para a nossa próxima aula.